Então, será que existem erros na Bíblia? Para dizer que a Bíblia é sem erro, quer dizer que nos manuscritos originais nunca afirma algo contrário ao fato. Nunca afirma algo contrário ao fato. Então, tem muitos lugares que pessoas dizem, tem um erro, então tudo está errado. Mas a Bíblia nunca contradiz com qualquer doutrina principal ou primordial. Nenhuma doutrina bem grande, eles não têm diferença. Os erros que existem são bem menores e são tipo coisas assim. Vamos dizer que hoje em dia é o coronavírus. E a gente diz mais de 10 mil pessoas morreram nos Estados Unidos agora. Então, depois, minha esposa Sara, ela diz tem 10.342 mortos nos Estados Unidos. Então, qual está certo? Os dois estão certos. A gente usa aproximações. Então, existe isso também na Bíblia, que tem um autor que diz uma coisa e outro que fala outra coisa. Pode ser com aproximações, pode ser com outro exemplo. Vou chegar em 2 minutos. E o outro ele diz que já vem. Então, o que está certo é a mesma coisa, mas fala numa maneira diferente. Então, como a gente faz a mesma coisa com nossas conversas, eles fizeram também nas escrituras. Não quer dizer que está errado, mas quer dizer que tem perspectiva diferente, aproximações, essas coisas. Então, como é que a gente sabe qual parte está certo? A maioria da Bíblia não é tão difícil entender, especialmente com estudo. É difícil aceitar às vezes. Também é fácil fazer a Bíblia dizer o que nós queremos. Então, segundo Pedro 3, 15 e 16, diz: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, eles querem torcer para dizer o que querem dizer. Acontece isso muito no Brasil, com o Evangelho de Prosperidade, por exemplo, que querem dizer que não existem problemas na Bíblia, porque usam um versículo para dizer que Deus quer que a gente tenha vida abundante. Ele quer, sim. Ele quer que a gente prospera, sim. Ele quer que a gente tem tudo. Mas o que é tudo? Tudo é paciência, né? Ele quer que nós tenhamos as bênçãos. Quais as bênçãos? O fruto do Espírito, caráter, integridade. Não é carro novo, casa nova, essas coisas. Mas pessoas podem usar uma parte da Escritura para dizer o que querem dizer. E está errado isso. Então, o Espírito Santo ajuda os crentes a saber o que a Bíblia está ensinando. Mas também tem que ter fontes confiáveis que te mostra também o significado de muitos trechos. Segundo Pedro 1, versículo 3, de seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A gente tem tudo que precisamos na Bíblia para nos ensinar, nos mostrar como viver nossas vidas. Será que precisamos da Bíblia? Precisamos para conhecer o Evangelho, como viver a vida cristã e para saber a vontade de Deus.
Então, a vontade de Deus, você está em casa, eu não sei o que é a vontade de Deus para a minha vida. Lê sua Bíblia e tem tantas instruções na Bíblia que a gente pode andar por muito tempo só nessas instruções. Aí, se você está seguindo essas, ele vai te mostrar os outros passos. Mas precisamos a Bíblia para conhecer o Evangelho, viver a vida cristã e para saber a vontade de Deus. Mas não precisa da Bíblia para saber que existe um Deus e saber alguma coisa sobre o caráter de Deus e as leis morais. Eu estava pregando sobre José recentemente e sabe, José sabia que estava errado deitar com a mulher de Potifar. Agora, é porque ele tinha a lei? Não, a lei não foi escrita, mas ele sabia de Deus, do próprio caráter de Deus, a lei moral. Está escrito em nós, Romanos 1 diz que não precisa da Bíblia, está escrito em nossos corações. Será que a Bíblia é bastante para saber o que Deus quer que nós façamos? Sim, acabei de ler, 2 Pedro 1:3. As Escrituras contêm todas as palavras que Deus pretendia que nós temos nesta parte da história e que contém o que precisamos para a salvação, para confiar nele e obedecer a ele perfeitamente. Então, a gente tem o que precisa na palavra de Deus. Eu prego muito sobre a palavra de Deus, que é nosso padrão, e que todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Quer dizer, se você está me ouvindo, tem acesso à palavra de Deus. E deve usar a palavra para aprender, deve ler, estudar com ânimo. A gente precisa da palavra de Deus. Provérbios, Salmo 1 fala sobre isso, sobre a paixão que devemos ter para com a palavra de Deus, para mudar as nossas vidas. E é o padrão para nosso estudo. Então, se eu estou falando alguma coisa aqui e você diz não está na palavra de Deus isso, me escreve, me confronta, fale comigo, porque está errado. E com seu pastor também a mesma coisa. E vai com humildade, né? Porque pode ser que ele tem razão e você não entende. Então, se vai com arrogância, fica difícil se defender depois. Mas vai com humildade para ver, o pastor, eu preciso saber sobre isso, porque para mim não parece que isso está dentro da palavra de Deus. E a gente precisa da palavra de Deus como padrão aqui no Brasil.